Vamos imaginar que a CPU precise buscar uma letra A que está na memória RAM, certo? Vamos supor. Então a CPU, lembra que a CPU é que vai buscar informações na RAM, né? A chamada busca. Então a CPU sempre faz isso. Primeiro, a CPU quer a letra A. Então a CPU, ela pergunta à memória cache: você tem uma letra A? Aí a cache vai dizer: não, não tenho. Então a CPU se vê obrigada a buscar a letra A da memória principal. Ei, eu quero aquela letra A que você tem aí, certo? Então a CPU vai trazer a letra A. Mas primeiro, né, antes de trazer a letra A para si, a CPU vai guardar uma cópia na memória cache. Então veja só, de novo, né? A letra A está lá. A CPU primeiramente pergunta se a cache tem uma letra A. A cache não tinha letra A, então a cache avisa: olha, não tem uma letra A. Isso é o que a gente chama de cache miss. Certo? Cache miss é algo como errou na cache, ou seja, fui buscar lá, mas não estava. Certo? Portanto, ei, você tem uma letra A? Não, não tenho. Tá bom, serei obrigado a buscar a letra A que já está na memória principal, que eu sei que está lá. Então, quando essa letra A é trazida, né, ela é copiada para a cache, então trazida para a CPU dar um destino para ela, como a gente acabou de ver, certo? Olha só, por que a CPU se deu o trabalho de trazer a letra A para cá, para a memória cache? Por que a CPU se deu o trabalho de fazer isso? Porque a CPU sabe que pode precisar da letra A posteriormente. Então, podendo precisar da letra A posteriormente, já guardou na memória mais próxima. Num segundo momento, a coisa acontece da seguinte forma, ó. Vamos para o segundo momento aqui. A CPU simplesmente, ela vai perguntar. Ela precisa da letra A para alguma coisa. Ei, tu tens a letra A aí contigo? Aí a memória cache diz: tenho, toma. É isso que acontece da segunda vez. Não é necessário trazer da memória principal. Então, a memória cache foi responsável por evitar este caminho, que é mais lento, né? É mais lento. Se você levar em consideração alguns fatores, por exemplo, a memória cache é feita de SRAM, que é uma memória mais rápida. A memória cache está dentro da CPU, dentro do processador, dentro do corpo. Então ela usa toda a velocidade daqui de dentro, né? E a memória RAM está fora, está longe e é mais lenta. Então, evitar este caminho traz um ganho de desempenho considerável. Então, a gente chama isso aqui de cache hit. Cache hit, ou acertou na cache, ok? Quando a CPU vai buscar alguma coisa na cache e aquilo está lá. Vamos imaginar que nós temos aqui a CPU, que nós temos aqui a memória RAM, a memória principal, e dentro da memória principal existe a palavra Pernambuco. Cada letra da palavra Pernambuco está gravada numa área de memória separada. Cada letra da palavra Pernambuco está gravada numa célula separada de memória. Lembrar que a memória principal, na verdade todas as memórias são conjuntos de espaços que a gente chama de célula de memória. Então olha só, isso aqui é uma célula de memória, grava uma letra aqui dentro. Isso aqui é uma célula de memória, grava outra letra. Essa aqui é outra célula de memória. Então, ou seja, cada quadradinho desse é uma célula. Então Pernambuco está gravado em 10, está gastando 10 células de memória. Ok? Quando a CPU pergunta a cache se a cache tem o P de Pernambuco, né? Aí a cache diz que não tem. A cache diz: ó, não tenho. Então a CPU se vê obrigada a puxar o P de Pernambuco, certo? Mas para puxar o P de Pernambuco, o que é que a CPU faz? O caminho que conecta a CPU à memória, dá para trazer o P de Pernambuco e dá para trazer mais as próximas 7 letras, né? 7 fica até o U, Pernambuco. Então vê só.
Então, o que a CPU faz? A CPU traz o P, guarda o P na cache e usa o P. Mas pega as outras 7 letras e já guarda na cache. Então, você vai ver que quando for necessário buscar a letra E de Pernambuco, já está na cache. Quando for necessário o R, o N, o A, o M, o B e o U, já está tudo na cache. Então,